Outro tema muito importante também é o problemão do furto de cabos no Rio de Janeiro. A Polícia Civil começou a cadastrar as empresas que compram e vendem materiais recicláveis na Delegacia de Roubos e Furtos. Mas, na prática, pouca coisa mudou. Os furtos continuam acontecendo diariamente, provocando um prejuízo enorme aos cofres públicos e prejudicando a vida da população. Os criminosos agem de forma rápida. Nessa madrugada, mais um flagrante foi na rua Silveira Lobo, no Caxambi. Um homem corta os cabos do poste com uma faca. Quando a câmera abaixa, é possível ver que ele está nas costas de outro homem para conseguir alcançar os fios. Equipamentos públicos depredados, ruas sem luz, sem sinal de trânsito, sem internet. Aqui na Avenida 24 de Maio, esse sinal de trânsito que vocês estão vendo ficou sem funcionar 41 vezes por conta de roubo de cabo. Para você ter uma ideia, roubaram quinta, consertaram sexta. Aí roubaram sábado, consertaram segunda. Roubaram ontem de novo, agora estão consertando mais uma vez. Ontem, bem na hora da saída para o trabalho, milhares e milhares de cariocas foram impedidos de embarcar em 16 estações do metrô porque bandidos roubaram o cabeamento de uma subestação e ainda fizeram funcionários reféns. Em setembro do ano passado, o RJ1 fez um raio-x do problema do furto de cabos e equipamentos. A série Rota do Furto mostrou todo o caminho desde o momento em que acontece o furto, percurso para os ferros velhos e recicladoras. Mas o que fazer para combater essa cadeia criminosa e impedir que o comércio desses equipamentos continue? O representante das empresas de reciclagem diz que do ano passado para cá, um grupo de trabalho foi montado entre as recicladoras, a polícia e o governo do estado, e que o cadastramento dos profissionais de reciclagem está na fase final. Acho que depois desse cadastro estar todo estabelecido, a gente passa ao grupo de trabalho para identificar o que está funcionando e o que pode melhorar. Mas o processo do governo é demorado. A lei sobre regulamentação de vendedores ou compradores de materiais recicláveis foi publicada pelo governo em setembro de 2021. Naquele ano já ficou determinado que a venda de materiais só poderia ser feita para estabelecimentos comerciais cadastrados na Delegacia de Roubos e Furtos. Até agora, 341 empresas foram cadastradas e apenas 188 empresas receberam o certificado estadual de reciclagem. O advogado diz que as empresas legalizadas do setor, que costumam receber grandes volumes de material, estão comprometidas em buscar uma maneira de impedir que produtos roubados acabem entrando na cadeia da reciclagem. Como esse problema ele atinge a coletividade, é necessário que os recicladores estejam juntos. E ninguém mais do que os recicladores sabe como é que a cadeia funciona. Então o problema está exatamente naquele que trabalha de portas abertas. É esse que a gente precisa ensinar, é esse que a gente precisa, ali que a gente precisa afastar o mau elemento. Então, imagina um grande reciclador quando ele recebe uma grande quantidade de material e quando ele está fazendo uma triagem, separando os materiais, ele acaba identificando, olha, isso aqui é um material suspeito. E aí, o que fazemos com isso? Este é um momento que, inclusive, pode ser feito um contato com a autoridade policial. Então, esse regramento, eu acho que é um próximo passo que a gente precisa estabelecer. Segundo a Rioluz, no ano passado, os bandidos roubaram quase 800 quilômetros de cabos no Rio de Janeiro. Até abril desse ano, foram mais 150 quilômetros. O que não se pôde medir até agora é a distância que a gente está de resolver de vez esse problema. Nós conversamos agora há pouco com o secretário de Ordem Pública da Prefeitura do Rio, Breno Carnevale. Vamos ouvir. Furto de cabos é um crime e a receptação, de quem compra esses produtos também é um crime. E a gente tem um trabalho muito firme de combater os ferros velhos clandestinos, porque dentro das nossas informações são esses ferros velhos que costumam receptar esses produtos furtados, como cobre, como fios. Então a gente faz um trabalho de fiscalização, já são, enfim, mais de 115 toneladas de materiais como fios e cobres apreendidos desde 2021. Isso gera um prejuízo nesses criminosos. A gente também nota uma articulação por parte desses criminosos de, por exemplo, levar esse material para dentro de comunidades que sofrem influência do crime organizado armado. É claro que isso dificulta o trabalho da Prefeitura, mas para isso a gente tem operações em conjunto com a Polícia Militar, justamente para que a gente possa ter um auxílio policial para incursionar nessas localidades em que, infelizmente, há criminosos com fuzis. A gente tem operações com a Polícia Militar semanalmente
para combater ferros velhos, né? Obviamente, nem sempre a gente consegue encontrar esse material no local, mas a gente fazendo essa fiscalização, a gente também coíbe essas pessoas de receptarem, fiscaliza câmeras também nesses locais que eles são obrigados a terem. Olha aqui, nós pedimos uma entrevista com um representante do governo do estado, mas o governo preferiu manter o posicionamento de ontem sobre o que está sendo feito para combater o roubo de cabos no estado. De que 188 empresas de reciclagem receberam certificado para funcionar e que a PM faz fiscalizações constantes para combater esses crimes. Edmilson, tem que avançar. Não adianta só você fazer o registro dessas empresas, tem que avançar, porque a coisa está difícil. É isso, Mariana. E também não é um problema só da capital, esse é um problema metropolitano. Nós temos outras grandes cidades, Duque de Caxias, São Gonçalo, né, Nova Iguaçu, todas as cidades estão sofrendo com o mesmo problema. E a gente já sabe o caminho. Os anos vêm mostrando para a gente... Para onde vai esse? Nós temos um caminho bem claro a seguir. Primeiro, há uma necessidade aqui, ó, o telão, está bem claro. Nós temos muito vandalismo, muitos furtos, logicamente, né? Nós sabemos que isso aqui está no topo do nosso problema. E aí, se a gente for avançando, Mariana, nós aprendemos também que dependentes químicos também estão nessa cadeia de pequenos furtos, justamente de cabos, para ter um pouco de dinheiro. Então, está diretamente ligado aqui à necessidade da gente avançar nessa área também. Depois, a receptação, Mariana, olha como está bem encadeado tudo isso. A receptação, nós vimos ali o Breno Carnevale falando, nós temos ferro velho no meio de comunidades, onde tem muito tráfego e é difícil chegar. Então, há necessidade também da gente avançar para essa área, mas também com ferro velho legalizado, que às vezes recebe material que não sabe procedência, mas aceita. Também precisa ter um protocolo para tudo isso, protocolo mais rígido, com mais fiscalização. E a gente vai avançando, Mariana. Mudança na legislação também. A gente sabe que a gente precisa endurecer a nossa legislação, justamente isso para pequenos furtos, porque nós sabemos que pequenos furtos agora podem criar grandes transtornos. Um pequeno furto na supervia, por exemplo, de um cabo, você pode deixar aí 300 mil pessoas sem transporte. E aí, Mariana, e se nada for feito? E se a gente não avançar nessa história? Se não avançar nessa história, a gente vai continuar pagando a conta. De janeiro de 2021 a abril de 2024, 18 milhões aqui de prejuízos só na 7 Rio. Furto de sinais, 383, metros de cabos furtados, 215 mil, Mariana, não é pouca coisa. E aí tem o ranking. Se a gente não fizer nada, a gente vai continuar com o ranking. Olha lá, só de sinal, no Rocha, 51 furtos aqui, lá na Avenida Marechal Rondon. E aí, Riachuelo, 44 furtos só na Rua Ana Nery e no outro Riachuelo de volta, mais 41 furtos. É isso que nós vamos fazer se a gente não atacar duramente, se a gente não cobrar duramente as autoridades.